aí, bitcoinheiros e bitcoinheiras, mais um episódio do 21 milhões. E eu conversei com o Hans Invest. O Hans Invest é um rapaz libertário do interior do Pará que descobriu o Bitcoin ano passado e desde então não para de produzir conteúdo aí para criar novos adeptos à moedinha laranja. Espero que vocês gostem do papo, foi muito interessante. E não se esqueçam de se inscrever no canal, seguir a página, me seguir lá no Twitter, @JoãoGriloBTC, e também se inscrever no canal do YouTube. Isso ajuda bastante a continuar crescendo em todas as plataformas. E obrigado a todo mundo que tem ouvido aí, o podcast continua crescendo mês após mês, então só tenho a agradecer a todo mundo. Até a próxima, pessoal. Esse podcast é patrocinado pela Rispar. A Rispar é a primeira fintech no mundo a oferecer crédito em reais usando bitcoins como garantia. Tem o processo 100% online sem burocracia. Oferece crédito rápido e seguro com os juros mais baixos do mercado, a partir de 0,69% ao mês. A fintech nacional tem uma estrutura regulada e garante a segurança dos bitcoins com a custódia da BitGo e seguro da CoinCover, além de operar sem liquidações automáticas. Se você está precisando de um fluxo de caixa e não quer vender seus bitcoins, entra lá na rispar.com.br e confira suas opções para continuar holdando. Fala aí, Hans, bem-vindo ao 21 milhões. O Hans, para quem me ouve, ele é uma figura aí do Bitcoin Twitter e também produz conteúdo no YouTube, no Instagram, e tá aí um bom tempo. Participei da live dele e agora ele veio aqui no podcast. Seja bem-vindo, Hans. Muito obrigado, é o podcast concorrente. É uma honra estar aqui, João Grilo, de verdade. Eu fiquei muito feliz de receber. Eu de verdade não esperava. E eu fiquei muito feliz, cara, porque, assim, oficialmente eu acredito que seja o primeiro podcast em si, assim, que eu tô participando. Eu já fui em outras formas de vídeo, né, e tal, mas não como podcast, assim. Então é uma honra, e principalmente Bitcoin, né? Pô, show. Vamos bater esse papo aí. Acho que o Bitcoin é meu assunto favorito e você até fala de outras coisas também, né? Mas fala bastante de Bitcoin. Então acho que vai ser interessante aí o papo. Vamos começar então. Você me conta como é que você descobriu o Bitcoin, como é que foi sua trajetória. Fechado. A minha história é assim, hoje é 90% Bitcoin e 10% outras coisas assim que eu curto, né? Aham, Mas, cara, eu conheci o Bitcoin porque assim, eu fazia parte da bolha libertária. sei. E a bolha libertária, mais especificamente de uma galera que odeia impostos, como todo cidadão brasileiro. Aham, E aí que eu era um ativista, cara. Por um tempo eu tive vergonha de ser um ativista, até o ponto que eu comecei a ver sentido no que eu fazia e eu não era só tipo uma massa de manobra, como a gente observa entre a esquerda e a direita. Eu sempre busquei fazer coisas ativas que beneficiassem a todos aqueles como parecendo um bem comum, sabe? Algumas pessoas falam que isso é coletivismo, mas de forma alguma. Eu sempre vi o individualismo sobre qualquer espécie de coletivismo. E eu tenho uma certa represália, inclusive contra certos tipos de coletivismo, né? Não acredito que dê certo, apesar de acreditar que haja possibilidade de secessão e eles viverem como quiserem, já que eu acredito na não agressão, né? Então, nesse período de, entre aspas, ativismo, né, eu acabei percebendo que tinha uma galera ganhando dinheiro com Bitcoin. Eu aham, falava, tá ganhando dinheiro e tal com Bitcoin. Eu falei, mano, bacana. Tipo, queria também ganhar dinheiro assim. Como assim? uhum, Todo mundo tá ganhando dinheiro. E eu já conhecia o Fraga, só que, incrivelmente, eu não conhecia o Fraga pelo Bitcoin. Eu conhecia o Fraga por falar de escola austríaca, né? Como era o sei. que eu era inserido. E aí que eu fui conhecendo, eu conhecia o Ojeda, e o Ojeda sempre foi um cara consumidor de criptomoedas, né, na verdade. E nesse tempo eu comecei a me interessar, a querer ganhar dinheiro. E aí eu pedi ajuda para muitas pessoas Mas você já e produzia conteúdo antes? Ou foi só depois do não, só Bitcoin? a única coisa que eu falava era sobre libertarianismo.
Eu falava Tá. sobre escola austríaca, Você falava porque no estava Twitter, assim. Ou você já tinha canal no Isso. YouTube e tudo. Não, eu tive algumas participações, assim, em canais, mas eu não tinha um canal meu, sabe? Tá. Eu nunca quis produzir conteúdo assim. Eu também tinha um pouco de medo, né? Porque os comunistas são meio malucos, ficam ameaçando as pessoas e tal. Uhum. Mas daí você E resolveu ganhar dinheiro com Bitcoin, viu que tava todo mundo ganhando, você falou, puta, eu também quero ganhar. foi mais ou menos. Aí, cara, eu tava todo mundo, né, ganhando dinheiro, aí eu falei, então eu tenho que ganhar também, não posso ficar de fora dessa. E aí eu comecei a pedir ajuda. Só que assim, eu queria ganhar dinheiro, mas eu queria mesmo, na verdade, eu vou ser bem sincero, era não pagar imposto. Não que eu não pague, tá? Todo Uhum. mundo que estiver ouvindo aí, é, eu tenho que pagar imposto, mas eu nunca gostei dessa ideia. E, e aí que eu estava preocupado mais com isso. Inclusive, quando eu comecei, eu não queria comprar em exchange, e eu só achava vídeo sobre isso. Só achava vídeo sobre isso. Só tem, tipo, essa opção para comprar. E Uhum. aí eu falei, pô, mas eu não quero comprar assim, eu não quero. É, Hoje em dia eu tenho um pensamento um pouco diferente, mas na época era assim que eu pensava. E Tá. eu acredito que não seja prejudicial em si. E aí eu fui atrás das pessoas que me indicavam. Aí o primeiro P2P que eu encontrei, o cara falou para mim, tu só pode comprar comigo a partir de R$ 1.000 e, e tu tem que me mandar uma foto da tua identidade Vixe. e escrever a tua assinatura num papel dizendo, ok, eu confirmo essa transação, alguma coisa assim. Aí eu falei, cara, esse cara quer me roubar, será? Não, não é possível que eu tenho que Pior que começar. corretora, né? Aí eu falei, não é possível que eu tenho que dar R$ 1.000 para comprar a primeira vez em Bitcoin. Ah, não vou comprar não, tá louco. E aí eu pedi ajuda para as pessoas, cara, e ninguém me ajudava. Todo mundo falava assim, depois eu te ajudo. Aí eu dizia, tá bom. Aí nunca ajudava. E Uhum. aí isso foi meio que me irritando e tal. É tipo, eu falei, pô, mano, tá todo mundo ganhando dinheiro, tá uma burum do caramba, e eu Isso tô quando? perdendo. 2020? Ano passado? É, isso foi de 2019 para 2020 até eu conseguir fazer o meu primeiro aporte, né? Tá. Então teve esse tempão assim, né? Mas aí, tipo, logo no começo de 2020 eu já tava participando da bolha Bitcoin, né? Aí era outra história. Basicamente eu tô um ano aí nessa jornada. E aí, cara, eu pedi ajuda e ninguém me ajudava. E eu falei assim, poxa, e nessa época eu estava lendo bastante, na época logo do Covid-19, eu estava Uhum. lendo bastante. Aí eu falei, cara, ninguém tá me ajudando. Então, e as pessoas já falavam disso nas causas que eu participava pelo Discord, onde eu estudava. E aí eu falei, poxa, já que ninguém vai me ajudar, eu vou ter que me virar. E aí, quando eu decidi começar a estudar, eu falei, poxa, seria legal se eu começasse a produzir conteúdo sobre isso, enquanto eu vou aprendendo. Então, tipo, o que eu for aprendendo, eu vou compartilhando. E aí surgiu, aí eu criei o Hans Invest, né? Foi quando eu falei assim, Ah, entendi. aí eu falei pro meu sócio assim, assim, eu não tinha sócio na época, hoje em dia eu tenho um sócio. E é Vinícius o nome dele, e a maioria das pessoas não sabem disso, E ele te ajuda com o quê? Com a produção dos do vídeos e. conteúdo. Entendi, do Isso. Instagram também. Tipo, ó, por exemplo, hoje ele que fez o conteúdo do Instagram. E Tá. aí, ele que posta, ele me ajuda com roteirização, a gente planeja coisas juntos. Legal. E foi assim, cara. E você Vou contar começou a um pouco da. aprender sobre Bitcoin e compartilhar ao mesmo tempo na internet. Foi. Quando eu comecei, era só compartilhando, só pelo Twitter. Aí o meu sócio, tipo, eu não tinha intenção de usar isso como trabalho, como é hoje. Hoje em dia também é meu trabalho. E aí, Aham. tipo, eu falei para ele assim, o meu sócio falou assim, cara, ele é bastante meu amigo na vida mesmo, a gente se conhece e tal. E aí eu falei, ele falou assim, cara, eu tô pensando em ir embora do Brasil. Aí eu falei, nossa, cara, por quê? Aí ele falou, mano, não tem como eu viver num país desse, cara, olha o que tá acontecendo. Toda essa desvalorização do nosso dinheiro, toda uma cultura sendo marginalizada. Tipo, citou vários problemas que ocorrem no Brasil, né? Uhum. Aí eu falei, pô, cara, eu entendo, cara, mas tem tanta coisa pra gente fazer aqui, não desanima não, pô. E aí ele tava desanimado com a faculdade e tal. Eu falei, não, cara, não vai embora não. Ele queria ir pra Portugal. Aí eu Sei. comecei a pensar. Aí eu falei, mano,
o que tu acha de tocar esse projeto comigo? Aí ele ficou assim e tal. Aí eu falei, mano, a gente vai trabalhar junto e tudo mais. Tu vai fazer uma parte, eu vou cuidar de outra. Aham. E aí ele topou encarar, sabe? Tipo, a gente começar a produzir conteúdo. E foi basicamente assim que começou a nossa história e hoje tá dando tudo certo, né? Tipo, graças a Deus, né? Pô, que legal. E quando você resolveu aprender sobre Bitcoin, por onde você começou? É conteúdo que tu diz? É, por que caminho, né? Porque tem vários caminhos, né? Você pode começar por história monetária, economia austríaca, ou pela parte técnica, entender o que é o blockchain, como funciona uma transação, o que é a mineração. É, não Ah, sei se você teve um caminho específico assim que te sugou mais. eu estudava inflação e tudo mais. Eu já estudava inflação pelo Mises. Eu Entendi. gostava Ah, porque você de já estudar era, você já estava inserido no meio libertário. isso. Eu já vinha do meio libertário, então eu sempre gostei de estudar a escola austríaca. E aí eu estava estudando tabelamento de preços na época, estava vendo tudo que estava acontecendo na Argentina, nosso vizinho, uma grande preocupação econômica, assim, com a desvalorização monetária, né? Isso sempre Aham. me incomodou e eu não sabia como resolver. E aí foi quando eu encontrei, vou colocar nesse caso aqui, que foi quando eu comecei, foram as criptomoedas, né? E aí eu Uhum. pensei que eu tinha encontrado o ouro, sabe? Tipo, eu sou Mises e agora eu encontrei o ouro. Sei. Então, e aí foi que começou a minha jornada. Eu acreditava assim, minha visão mudou, né? Hoje em dia eu não acredito mais nisso. Eu tenho alguns pontos sobre. É, é aquela Sobre, história, você né? diz maximalismo versus É, shitcoinismo, entendi. Não, mas eu tava curioso de você contar um pouco como é que foi essa sua descoberta da economia austríaca, assim. Por que que é algo que te pegou tão forte sim. e por que que você fala sempre do Mises, assim? Eu vejo que o Mises é pra você uma baita referência. É, se você puder falar um Sim. pouco sobre isso. Ah, tá. Então aí eu tenho que voltar bastante, né, na história. Antes de tudo, Boa, quando eu então conheci. vai. Foi assim, eu sou do interior, cara. Eu sou do interior do Pará. Aham, É, e assim, eu pensei que eu era bem na escola, sabe? Eu era um cara horrível na escola. Eu era horrível, tipo, o pior aluno da sala, fazia os aham, professores chorarem, fui expulso, eu acho que eu nunca fui expulso, eu fui suspenso várias vezes. aham, Eu fiz professor chorar, cara, eu era péssimo, horrível, sabe? O pior aluno do mundo. aham. E, tipo, cara, aí. E, tipo, eu tenho vergonha disso, né? Porque, assim, eu era horrível mesmo. E aí, cara, eu pensava que eu tinha facilidade, sabe, de aprender e tudo mais, eu achava isso. E por eu ser do interior, eu estudava numa escola particular na época, e aconteceram uns problemas na escola particular, minha mãe estava super sem dinheiro na época, basicamente o dinheiro que minha mãe pagava a minha escola era, era tudo que a gente tinha, todo o dinheiro, eu nunca tive pai presente, só o meu avô, que era considerado meu pai, então era muito difícil para a gente, sabe? Era eu e minha mãe, e eu era uma Sim, criança, e eu me encontrava meio impotente, sabe? Mas eu era um péssimo aluno, eu não me enquadrava no sistema educacional. Na sei. época eu não consegui identificar isso, mas isso gerou muitos problemas, sabe? E aí, cara, eu fui para a escola pública. E aí, quando eu cheguei na escola pública, eu criei um desânimo total. Eu entrava na sala, assim, eu chegava bem atrasado, geralmente, que eu morava muito perto da escola. Uhum, E eu via os professores lecionando e tudo, e, tipo, eu não tinha interesse naquilo. Eu via, e no máximo que me interessava na época era biologia. Eu gostava muito de ciências biológicas. E aí, tudo que eu aprendia era só olhando. Eu não fazia anotações, eu não fazia as atividades. As atividades eu só fazia, tipo assim, agora é a aula, aí eu ia lá, pegava de alguém ou eu fazia muito rápido, eu mesmo. uhum, E pronto, eu só vegetava assim na sala, sabe, basicamente. sei. E aí, cara, eu achei, poxa, eu sou inteligente. Sei lá, eu comecei a criar esse ego, mas eu não tinha nenhum interesse no que estava sendo passado ali. E os professores sempre falavam, o cara é inteligente, não sei o quê. O Rãs, né? Aham, o E Hans. aí,
E aí, cara, eu fui criando esse desinteresse. Eu não passei no Enem, de primeira. E aí eu fui pra capital e fui estudar lá. Quando eu Tá. cheguei lá, eu conheci outra realidade. Outro mundo, sabe? Nada do que eu estava acostumado no interior. E uma das minhas últimas conversas assim no interior foi sobre a legalização das armas. E eu falei Sei. que era contra porque era muito perigoso para as pessoas que os indivíduos portassem uma arma. E aí, quando eu cheguei na capital, toda vez que a gente saía do cursinho, era um debate. E lá eu tinha um amigo anarcocapitalista que estava estudando anarcocapitalismo na época, e outro Aham. que era. Cara, eu chamo ele de comunista, ele pode achar ruim ou o que for, mas para mim ele é comunista pra caramba. Tá. Falava de Marx, de Keynes, principalmente hoje que ele faz economia. Para mim ele é bem marxista, socialista. Então, eu comecei a debater com esses dois. Aham. E tudo que eu opinava, qualquer coisa, era extremamente burro, burro, o mais burro que possível. E eu comecei a questionar isso até o momento que eu ficava tentando debater com eles e eles falavam, pô, mano, isso não faz sentido o que tu tá falando. Tipo, vou tentar dar um exemplo aqui. Falava assim, o que tu acha das drogas? Aí eu falava, cara, eu acho ruim, porque as drogas degradam as pessoas, faz mal para a saúde, ocasiona mais roubos, tipo, fonte tirada do nada, sabe? E Ah. aí eles falavam, mano, tu só fala besteira e tal, nada a ver isso, não faz sentido, tu tá embasando isso em quê? E aí até um momento que eu lembro exatamente que eu cheguei na minha casa, onde eu morava lá em Belém, na capital, e aí eu comecei a questionar o quanto eu era burro, sabe? Tipo, eu pensei, pô, mano, eu sou muito, muito burro. Não tem como. Eu sou muito burro. Não dá para conversar assim. Eu nunca mais vou emitir uma opinião, porque eu nunca parei para pensar nas coisas, aí eu quero falar sem pensar. E aí eu entrei numa crise desgramada, assim, sabe? Tipo, nossa, eu sou muito burro. E aí foi que eu Sei. comecei a estudar e eu comecei a questionar. Aí você Eu falou, vou comecei a olhar resolver mapa. isso então. Eu falei, não dá para ficar burro para sempre. Tem que ser pelo menos um pouco menos. E Aham. aí eu comecei a pesquisar sobre armamento civil, argumentos contra, a favor, opiniões que existiam sobre o aborto. E aí, nada de Twitter nessa época, eu mal usava a Sei. internet. Sabe aqueles caras que ficam postando status no WhatsApp? Era eu, Aham. tá ligado? Sei. Tipo, Aham. postando foto do BoJack, aquela série Aham. de depressão. Era imoral pra caramba, tá ligado? Eu não tinha nenhum princípio estabelecido. Até que eu era cristão, mas totalmente desmoralizado pela internet. É, Até que eu fui conhecendo as coisas e entendendo um pouco mais. Hoje eu ainda sou muito burro, né? Mas comparado ao que eu era, deu pra resolver. Mas E aí aí, foi assim mas que aí nessa você caiu na economia austríaca? foi. Aí eu comecei a estudar Mises, eu comecei a ver. Sim, tem uma parte muito engraçada que é assim: o meu amigo falou assim, cara, tem dois caras que eu assisto na internet. Eu assisto o Paulo Cogos e eu assisto o Rafael Lima. Aham. Mas eu acho que tu não. Olha o que ele falou pra mim, eu acho que tu não vai entender o Paulo Cogos, então é melhor tu não começar por ele. Tu não vai entender nada do que ele fala. Aí eu falei, porra, mas eu sou muito burro mesmo. Aí eu ainda falei assim pra ele, mano, então eu não vou ver esse Paulo Cogos não, porque eu sou muito burro, cara, eu não vou entender mesmo, então eu vou ver esse outro aí. Aí sei lá, eu vi uns vídeos do Rafael Lima, até que eu conheci o Foi. E aí eu comecei ali, fiquei vendo o que ele falava, achava bem inteligente ele falando de ética argumentativa, e comecei a estudar isso, depois eu comecei a procurar artigos, e eu acho que a minha maior fonte de conhecimento foram por artigos na época. E Sei. aí eu fui estudando artigos, na época eu também estudava muito pelo MBL, assistia os argumentos do Kim, procurava outros comunistas também para assistir, ficava ali pesquisando o que dava, né? E aí eu comecei a estudar o Benir Barbosa para ver os argumentos que ele tinha contra o armamento civil. Depois eu conheci o ZAP, e fui estudar sobre aborto, como a ética resolvia esses conflitos,
comecei a procurar um pouco sobre metafísica, e aí eu fui procurando um pouquinho de cada coisa que eu sei, assim, Sei. eu sei entre aspas, né? E aí foi que eu comecei a gostar dessa parada e ficar irritado com o Estado, né? Falei, não dá. Estão me roubando demais e não tem como. Aham. Não tem como crescer nesse país. Olha o que estão fazendo, olha o bando de. E aí o que começou a me fazer estudar mais foram os socialistas, né? Eu ficava puto, porque eu achava muito burro o que eles falavam. Tipo, eu comecei a ficar meio me achando, tá ligado? Sabe? Tipo, eu falei, Aham. agora eu sou brabo, agora eu vou debater com qualquer socialista. Assim, eu Sei. apanhei muito ainda de socialista, comunista, mas até que isso ajudou para o meu conhecimento, sabe? Então foi assim que eu comecei a estudar, e eu comecei a estudar Mises. Aí foi que o jogo virou. Sei. E o que se você puder falar um pouco do Mises, eu vi que você até fez um tweet que seu irmão tava tentando te convencer a fazer Ah, uns foi. 6 lições de Mises. Então se puder falar um pouco do que você gosta do Mises, como que ele te marcou. Então, eu tenho um box aqui que eu comprei ano passado. Ainda não li todos, alguns só. Tô olhando aqui para eles e assim, o meu irmão, as pessoas acham que é mentira minha, sabe? Porque ele tem 6 anos. Tipo, eu também acharia que é mentira. É estranho, mas assim, ele tem uma facilidade. Então ele entra aqui no meu quarto e aí, tipo, o meu caderno fica em cima da minha estante. E aqui tem anotações sobre o Mises, sobre 6 lições. E Sei. aí, do nada, inclusive tinha um amigo meu aqui em casa, e aí até eu fiquei irritado lá com os caras dizendo que era mentira minha, e aí eu falei, pô, mano, tu viu, né? Aquele que falou, eu não falei nada. Aí ele falou, eu vi. E aí, tipo, é porque ele entra no meu quarto e aí tem meu caderno aqui. E aqui tem sobre Sei. Ele moeda e vai lendo. inflação. Não, e aí ele vê, e aí ele fala, e aí quando ele não tá chateado comigo, aí ele fala assim, eu amo muito teus vídeos, inclusive ele comentou lá, agorinha meu vídeo lá com o Lourenço, que eu falei para ele, e ele estava vendo lá o 0 para 1. E assim, ele vai procurando conhecimento e ele entra aqui e vê eu falando de Bitcoin, escuta eu mandando áudio para as pessoas e fica repetindo o que eu falo, entendeu? E aí ele Sei. entrou aqui e de vez em quando ele pega meus livros. Aí eu falo, vai, lê aí então. Aí ele lê, tipo, sei lá, 10 minutinhos assim, fica folheando e para, e vai embora. Porque, tipo, não gera interesse para ele. E, tipo, tá tudo bem. Eu também não acho interessante que ele estude essas coisas por agora. Eu não vou, tipo, falar, tu tem que estudar isso. Não, deixa ele. E, Mas eu e queria aí, tipo, entender, ele eu queria entrou. entender, se você puder falar, eu não sei se você leu esse livro. Eu nunca li esse livro, 6 lições do Mises. É Sim, um livro isso, né? Quem não sim, sabe, o sim. Ludwig von Mises é um grande referência aí da economia austríaca, talvez a maior, não sei. Mas ele tem esse livro Não. que chama 6 lições. E você leu esse livro? Sim. Esse livro, ele não foi escrito por Mises, né? Esse livro é do Mises, mas porque foi baseado nas palestras que ele deu Entendi. que ele estava dando na época. Tá. Então, é bem interessante. Lá ele são questionamentos que ele fazia nas palestras. Boa parte desse box, na verdade, alguns são feitos de palestras que ele dava, esse da inflação Aham. também. E, assim, cara, o que eu achei mais interessante de tudo, né, ao estudar Mises, foi que a forma que ele retrata as posições que existem economicamente, falando de mercado, sabe? Como ele para questionar e como ele é didático em falar sobre isso. Por exemplo, quando Sei. ele fala lá, ele fala da expansão monetária, né? O quanto isso é prejudicial, e é assim que ele define. Daí que vem a definição, né? De que inflação é a expansão da base monetária e não aumento de preço. Aumento de preços de serviços seria uma consequência. E, poxa, isso. Isso é genial. Eu ando pensando bastante nisso. O fato de que o pessoal ignora o fato do aumento da base monetária e acha que isso você nem precisa medir em tese, né? A economia mainstream, vamos dizer assim, eles até fazem questão de enfatizar que isso não importa. O quanto você inflaciona a base monetária não importa. O que importa é aquele índice que você está medindo, que pode ser o IPCA, pode ser em cada país tem o seu, né? E o fato do Mises inverter isso faz muito mais sentido para mim.
Eu queria até que você pudesse falar um pouco disso, mas para mim faz muito sentido você... Olha, inflação é realmente o quanto você aumentou a base monetária aqui e como isso vai refletir nos preços de uma economia, você não consegue capturar só com um índice, né? Com um IPCA ou com um IGPM. Isso é uma consequência desse sistema complexo que você pode medir de várias formas e tem partes da economia que vão ser influenciadas de uma maneira mais forte e partes da economia que vão ser menos influenciadas, mas na verdade a inflação está na base monetária, né? Exatamente. E aí, cara, muito interessante quando Mises fala, ele faz um questionamento. Eu vou usar minhas palavras, mas é mais ou menos assim que ele fala. É, eu gostaria de saber qual economista consegue calcular qual o valor exato para expandir a base monetária sem afetar todo o mercado de uma É, sociedade. Tipo, qual cálculo você vai efetuar que você consegue saber o quanto pode ser emitido ou não? Alguns vão dizer perfeito. que você aumenta 10% e tá ok, outros vão dizer que não, 50% é suficiente. E eles nunca conseguem estabelecer exatamente. Mas, de toda Exato. forma, inclusive o próprio Keynes falou que inflação é uma forma de extorsão da população, Sim, porque a partir do momento que você inflaciona algo, você tira todo o poder do trabalho daquela pessoa sem a vontade dela, né? Isso é algo criado artificialmente e totalmente exato. prejudicial para todo o mercado. E, cara, é É, muito genial o Mises falando isso. E aí tem até uma frase que está anotada aqui, né? Que ele falou lá no livro dele. Inflação é dinheiro injetado na economia. Tá lá no livro, né? uhum, E o outro ponto que eu acho muito importante é que ele foi muito singelo e algo que me trouxe uma reflexão atual que me deixou mais reflexivo, sabe? Que ele fala que ele é muito simples em falar que o ouro tinha uma grande relevância monetária para todo aquele período, mas com a criação de títulos, né, de papel moeda, houve uma extorsão aí e eles conseguiram inflacionar teoricamente o ouro, né, sim, criando mais papel do que havia de ouro nos cofres públicos. é, Então, isso foi uma forma de extorsão, né? Os bancos se total. aproveitaram disso. E aí ele Perfeito. fala, né, que tipo o ouro tinha todas as características monetárias fortes e plausíveis. E é muito bonito ele falar isso, porque ele admite assim, eu não sei se virá algo melhor do que o ouro, mas até hoje eu não consigo conceber que tipo exista algo com tais fundamentos que possa substituir o ouro. E aí, tipo, ele não conhecia o Bitcoin, né? Sim, é, não E é muito conhecia. legal isso. E aí eu Não, comecei a total. pensar. Só queria Pode fazer um falar. comentário só antes da gente mudar de assunto. É, que isso que você falou sobre o fato de que assim, 99,9% das pessoas precisam desprender tempo e esforço em troca de dinheiro. Você vai lá, você vai trabalhar, né? Você vai fazer algo que na verdade você preferia. Muitas vezes as pessoas trabalham e na verdade preferem estar em outro lugar, né? Você está fazendo um sacrifício de tempo ali, esforço, dedicação em troca do dinheiro. Enquanto algumas poucas pessoas selecionadas na sociedade têm acesso a criar dinheiro do nada, sem precisar desprender esforço, trabalho e tempo. E, e essa relação, você até mencionou num dos seus posts no Instagram, né, que cria o famoso efeito Cantillon, né, que as pessoas que têm Isso. esse poder, elas conseguem extrair riqueza de quem não tem esse poder. Eu sempre imagino esse efeito, uma mesa bem grande e vários políticos sentados nas cadeiras, né? E comendo de tudo que há de bom, assim. Enquanto embaixo das cadeiras, comendo basicamente os restos, estão toda a cadeia governamental, né? Na mesa estão os políticos e no chão ainda estão tipo os funcionários públicos adquirindo aquilo que sobra, porque é toda uma cadeia hierárquica que existe hoje no Sim, Estado, né? E quando chega na população, basicamente só sobram os ossos.
E aí, É, quando eles criam esse efeito, né, eles que estão próximos da impressora são beneficiados. exato. Porque para eles os produtos ainda não aumentaram, mas o salário basicamente deles está em constante aumento e eles estão recebendo as novas moedas, teoricamente, lá de perto, porque eles estão próximo de toda a cadeia. Enquanto as pessoas mais pobres, que estão longe, são as mais prejudicadas. E aí que vem, né? Os trabalhadores são realmente extorquidos o tempo É, todo. E exato. esse efeito Cantillon, ele foi baseado no ouro, né? Quem estava mais próximo das mineradoras do ouro tinham uma certa vantagem daqueles que estavam mais longe. E aí ele conseguiu perceber o quanto se dava essa cadeia, né? Ele estruturou toda a cadeia e como ela vai se reproduzindo depois na sociedade. Porque está havendo um aumento da oferta monetária, então isso faz com que haja mais dinheiro para comprar o mesmo bem que antes se comprava com Isso. menos É, quantidade monetária. Então aí há uma inflação, né? perfeito. É, Por não, exemplo, mas o que você falou do ouro em relação ao existir efeito cantil quando, quando a base monetária era o ouro, eu poderia argumentar, por exemplo, que na verdade que o minerador de ouro, pelo menos ele tem que desprender uma energia, um esforço e um tempo para minerar o ouro. E nessa mineração ele também tem uma margem, né? Uma margem que na maioria das vezes tende ao preço do ouro. Então, uma margem de uma sim, commodity não é algo super folgado, né? É, mas no caso da moeda fiduciária, ele não tem nada disso, né? É é só muito criar, fácil. não custa nada, é instantâneo. É, então é bem diferente do ouro nesse sentido, eu diria. Exatamente. E, cara, é muito interessante a gente observar isso porque a gente percebe, né? Tipo, o quanto a gente tá ferrado o tempo todo, né? O quanto Sim. essas pessoas são. E é muito fácil para todo o governo. Cara, eu vi uma análise do Guilherme, do Criptomaníacos, que eu achei fenomenal. Que foi o seguinte: ele mostrou o quanto os governos se apropriam de causas sociais para inventar uma certa desculpa que é inflacionar a moeda, né? Imprimir mais dinheiro. Ah, ah. Na verdade, hoje não há mais uma impressão, né? Hoje em dia ainda é mais fácil, é só injeção na taxa de Sim, juros, empréstimo, enfim, o tudo que pelo eles fazem lá. computador, né? É muito fácil. E aí eles começam a falar: bom, agora a gente tem um Covid-19, beleza. Tá bom, é uma boa opção para a gente criar uma renda universal básica e dividir o dinheiro para todo mundo. Tá bom. Passou isso, passou o Covid-19. Tá, não passou ainda, ainda tem o Covid, em 2020. Continua injetando mais na economia. Tá bom. Passou isso, 2021, antes dessa nova variante, né? O que é que eles encontraram? Ah, a gente está com problemas ambientais. E qual a solução para isso nos artigos que eles trazem? Imprimir Aí dinheiro. ele mostrou lá, mais impressão monetária. Sim. Então, o governo está constantemente procurando problemas sociais para dizer, a gente precisa imprimir mais. E por que que eles É, fazem isso a todo tempo? Deve existir, sempre que um indivíduo procura fazer algo, ele não faz aquilo simplesmente porque ele é bom. Eu não não. acredito na hipótese. Tipo, é muito raro um indivíduo fazer algo porque ele é bom. Geralmente ele está pensando em um benefício. E ao pensar na impressão monetária, há um estímulo para que ele faça sempre mais vezes isso, porque é positivo para toda a cadeia que está no topo. Enquanto as É, pessoas mais pobres são as que mais sentem, né? Isso que me preocupa e me irrita também. sim. Então é um sistema muito injusto hoje, pelo menos na minha visão, né? Não, total. O dono da impressora sempre vai achar um incentivo para imprimir mais, né? Porque quando você imprime dinheiro é um grande poder, né? Você que tem o efeito Cantillon na sua mão, então você consegue financiar projetos sem precisar acumular capital antes, então você consegue financiar projetos do nada, então vão ter pessoas interessadas nessa sua influência, nesse seu poder. Com isso você consegue garantir mais influência e mais poder.
e aí você garante o próximo mandato. É muito... Falta um cheque de poder aí, né? Falta um limite de poder que enquanto existir essa impressora de dinheiro, vai continuar faltando, né? Esse limite desse poder. Interessante, cara. Exatamente, eu acho que eu ainda vou mais, né? Ainda vou mais longe, assim, né? Como austríaco. Enquanto a gente permitir que existam não governos, mas estados, que são, assim, a diferença de um para o outro é que, na minha visão, o estado é totalmente autoritário e o governo ele pode ser privado, né? Os indivíduos podem simplesmente aceitar viver em uma região com um governo privado, que é, para mim, a melhor ideia, né? Eu sou, entre aspas, anarquista, mas um anarcocapitalista, né? Eu ainda tenho, na minha concepção, governos ainda são necessários, mas governos privados e não esses autoritários que a gente vive hoje. E aí, enquanto a gente permitir que os governantes façam tudo a seu bel prazer, procurando seus interesses próprios, aí fica muito fácil, né? E aí foi quando eu conheci o Bitcoin, eu falei, pô, aqui a gente resolve muita coisa, pô. Aqui É, eu me livro de muita coisa. E aqui eu posso ser um aristocrata, né? É o termo lá dos perfeito. bitcoins. O Bitcoin te Pô, permite todo mundo ser um aristocrata, né? agora a gente pode olhar para eles e desafiar e falar, cara, sabe um. Eu vou usar essa palavra estranha, insight. Cara, um insight legal sobre isso que eu tive todo mundo precisa ter uma proteção civil. Eu acredito que todo mundo que tenha família precise proteger sua família. Uhum, E para mim uma via é o armamento civil, a arma de fogo mesmo. sim. E por mais que pessoas não gostem, eu não acredito que ela possa banir essas pessoas de usarem. Mas enfim, eu não vou entrar nesse debate. Mas o que eu quero dizer é, agora a gente tem uma proteção monetária que a gente não tinha Perfeito. antes na história. E a gente é livre, né, até então, porque a gente pode, o nosso dinheiro não está preso no Brasil. Quantas É, vezes o Brasil já passou por 9 padrões monetários e 7 moedas? Poxa, isso é um absurdo em um é, curto período de tempo. Tipo, se a gente for comparar o dólar, basicamente o dólar se eu não me engano, o dólar é mais antigo, não é? sim, acho que o Não dólar lembro certo. deve Do ter que um todas pouco essas mais de 100 moedas anos aí. já, né? Cento e poucos anos. E a gente passou por 9 moedas, né? É um absurdo. Ah, Então a gente está muito à mercê. Eu não sei quanto tempo vai durar esse sistema. Eu não sei se ainda vou ver alguma coisa de liberdade verdadeiramente antes de morrer. Assim, para muitas pessoas, hoje eu só vejo em nível individual, para aqueles que tentam ao máximo se proteger. E agora a gente pode ter uma proteção monetária, né? Que para mim é uma das mais importantes, porque o maior poder do Estado hoje é sobre o nosso dinheiro, porque é por é, meio do dinheiro que ele consegue nos coagir a basicamente obedecer ordens. Então, se a gente perfeito. consegue se esconder, a gente consegue ter liberdade da nossa família, e aí que entra aquela parte que eu gosto mais, estímulos morais positivos. Tipo, eu não tinha concepção de guardar dinheiro até um dia desse. E, pô, eu tô ficando velho. Quando eu ia criar essa mentalidade de guardar dinheiro? Você acha que o Bitcoin te deu essa mentalidade? Trouxe essa mentalidade? Sim. Ah, com certeza. Até um dia desse, pra mim, era só gastar, gastar. Eu só vivia no negativo. Hoje Então o crédito, mudou seu comportamento mesmo. Entendeu o Bitcoin, assim. No sim, sentido de você valorizar mais o longo prazo e pensar mais a longo prazo, fazer planos a mais a longo prazo. sim. Eu acredito que seja um dos estalos da minha vida, né? Eu dividi a minha vida em estalos, assim, que mudei muita coisa, assim, muitas Sei. ideias. Primeira foi aquela história de ir para a capital e conhecer novas ideias, né? A Uhum. segunda foi quando eu definitivamente larguei o liberalismo e decidi ceder mais um nível mais de secessão, né? Assim, e aí o terceiro, para mim, foi quando eu conheci a minha namorada atual e depois foi quando eu conheci o Bitcoin. Foram os estalos assim que basicamente mudou muita coisa na minha vida, né? Também namorar, pensar em casamento muda muito a nossa percepção sobre a vida, né? Querer ter filho no futuro e tudo mais, pelo menos para mim mudou bastante, porque eu comecei a pensar, Sim. poxa, eu vou ser pai um dia, então
Eu preciso melhorar muitas coisas na minha vida. E aí, quando eu conheci o Bitcoin, pelo menos me deu um gás a mais para guardar dinheiro de fato e a começar a investir. E Pô, legal. aí, hoje tá uma maravilha, né? Eu consegui a façanha de começar a receber em Bitcoin, pagamentos, Incrível, que então, incrível. É, basicamente a minha não, vida mudou toda com fantástico. Bitcoin. Acho que tem muita gente que fala isso, né? Que quando você começa a entender a relação, a relação do indivíduo com o tempo e como o dinheiro de verdade, né? O dinheiro sólido te auxilia nessa relação, nessa relação com o tempo, com o futuro, com seus planejamentos. Eu acho que muita gente antes do Bitcoin não conseguia ter essa noção exatamente porque a gente não tem um bom dinheiro, né? Exatamente porque o dinheiro fiduciário te traz essa necessidade de você sempre Gastar tudo. gastar e valorizar, sobrevalorizar o presente em relação ao futuro, né? Enquanto o Bitcoin traz de volta esse equilíbrio, porque é o dinheiro bom, né? O dinheiro bom faz isso. O dinheiro bom te ajuda a se relacionar com você mesmo do futuro. Então é muito legal você dar esse depoimento É aí. o Acho soul de que money, né? Do Safety. perfeito, perfeito. Outra coisa que você falou que eu achei fantástica é o enxergar o Bitcoin como uma proteção monetária, né? Uma proteção do seu próprio tempo de vida, do seu trabalho, do fruto do seu trabalho. E, Isso. e enxergar o Bitcoin como até como usando uma analogia de ser uma arma mesmo, assim, É, exatamente. de autodefesa, né? E é muito legal isso porque a criptografia lá no meio do século XX, né? Ela no começo ela era vista como uma arma, né? Ela era vista como armamento de guerra, assim, entre estados. A criptografia eram segredos de estados usados em guerras. E, então ela tem essa origem de armamento, de autodefesa. E o fato de você ter falado que o Bitcoin virou isso para você, né? Um tipo de autodefesa do indivíduo, é muito interessante. Foi basicamente isso também que me levou a ser mais maximalista, né? Mas é aquilo, né? Pros bitcoins eu sou maximalista e pro shitcoin eu sou. Não, não. Pro shitcoin eu sou maximalista e pro shitcoins eu sou. Pro maximalista eu sou sei Isso lá é o o quê. shitcoin. Mas, Eu não sei. mas você puder falar um pouco sobre isso, então, qual que é a sua posição, assim, em relação ao É, maximalismo e shitcoins e tal? eu odeio o cassino. Assim, tá, vou falar direito. Eu nunca falei direito, eu sempre brinco. Eu vou falar direito pela primeira Uhum. vez. Eu não compro nenhuma altcoin, já comprei. E Uhum. isso se deu ao fato de que eu percebi que boa parte das criptomoedas, no geral, elas se davam por meio de marketing. Inclusive, quando eu comecei a trabalhar com isso, existe muita tentação para virar shitcoin, Sim, para virar, sim. para vender coisa que não presta. É. Muitas pessoas que eu vejo que são influenciadores, essas pessoas produzem aquilo porque existem empresas financiando por trás e as pessoas não sabem disso. É. E também foram oferecidas propostas para mim. E eu fiquei tentado algumas vezes sei lá, vou só produzir conteúdo e tal, não consegui, assim, ceder. Isso em relação a shitcoins e tal. É, produzir certos conteúdos, né? Eu falei, não, eu vou Sei. continuar com o meu conteúdo aqui. Hoje em dia é difícil, né, manter assim, porque eu vivo desse meu trabalho hoje digital, então é um pouco complicado, mas a gente vai caminhando como pode. Eu decidi manter os meus princípios e para mim somente o Bitcoin levará a um padrão realmente monetário. Podem haver outras sim criptomoedas, não sei. Eu nunca encontrei nenhuma que faça realmente sentido como o Bitcoin faz, porque eu sempre vejo que elas têm toda uma equipe desenvolvendo por trás, com chaves, conseguem paralisar, como fizeram com a Solana. Tem outras que são só projetos e nunca teve nada, como a Cardano. E elas sempre surgem com propostas de ser alternativas ao Bitcoin. E para mim isso não faz sentido, de ser alternativo a uma moeda. Para mim o que Perfeito. faz sentido é algo definitivo. É. Então, É.
eu percebi que eu não encontrava nenhuma criptomoeda que fosse igualável ao Bitcoin e que valesse o meu tempo de verdade. Sim. E aí, quando eu vi que, ao invés de eu perder tempo procurando qual era essa alternativa, entre aspas, né, essa outra criptomoeda, altcoin, eu percebi que valia muito mais a pena eu focar no meu trabalho, desenvolver o meu trabalho, o meu conhecimento. Inclusive, hoje eu conto, tipo, ah, tu não diversifica? Não, eu não faço diversificação, mas eu diversifico meu patrimônio em trabalho. Então, foi a forma que eu encontrei de me proteger. Hoje eu tenho 5 trabalhos, praticamente, 5 empregos. Aham. Então, foi a forma que eu também encontrei de recuperar o tempo que eu perdi enquanto eu não conhecia o Bitcoin. Sim. E, para mim, brincar com altcoin é muita perda de tempo. Eu até tinha pegado, por exemplo, o Axie Infinity para jogar de uma conta que eu ganhei e eu ia receber em satoshis. Eu não ia nem pegar a moeda do jogo. E Sei. aí eu percebi que aquilo também não estava valendo meu tempo. Então, para mim, essas coisas não valem o meu tempo mais. E aí eu decidi que eu ia focar somente no que é bom. Eu sei que é difícil focar nisso, todo mundo chega muito ganancioso no começo, vê algumas Uhum. moedas performando melhor de um ano para o outro, mas você não adianta olhar só de um ano para o outro e sem saber quando essa moeda vai parar de crescer ou não. Sim. Enquanto várias derretem, né? Hoje existem mais de 18 mil criptomoedas. Como você sabe qual é a que vai performar melhor? Tem como você ver lá uns fundamentos e tal, mas o maior embasamento hoje é o quanto de hype você acredita que vai dar em uma altcoin. Então, É, exato. eu, Eu acho que é o maior, o eu, maior indicador que as pessoas procuram é esse, né? Qual que é o é, hype da vez pra entrar no pump and no dump, que é bonde. o pump e depois o pessoal vende tudo. Mas acho que é meio que isso mesmo, né? Que o pessoal fica procurando. Qual que é o hype da vez? Do que estão falando? Onde estão falando no Reddit? Qual moeda que estão falando no Twitter? É meio que isso, eu sinto. Teve alguns projetos assim, né, que foi de smart contracts, que eu realmente reconheço que eles tiveram uma importância, mas ele já está podendo ser desenvolvido através do Bitcoin. Não vai demorar nada. Para mim, tudo aquilo que é bom é convertido em Bitcoin depois. É, Então, perfeito. o top 10 em 2017 eram criptomoedas que resolviam, teoricamente, o problema de escalabilidade do Bitcoin. E cadê essas criptomoedas no Ah, top 10? Elas não estão mais lá. E exato. hoje, basicamente, o top 10 é constituído por moedas que resolve outro problema, teoricamente, do Bitcoin. Problema do smart contract, né? Outro hype, essa parada de É, metaverso. Então, é. são tendências que vão se modificando e a gente percebe que o Bitcoin continua seguindo a sua dominância. E as pessoas querem medir preço e não em relação à dominância, né? E não comparam Bitcoin, tipo, sei lá, Solana com Bitcoin, querem comparar Solana com real e Bitcoin com real para dizer, olha a performance, mas não é assim que mede. Então eu acho um pouco injusto o que fazem e eu decidi que não valia mais o meu tempo e Pô, decidi focar legal. mais em trabalhar. Boa. Boa, acho que você acaba também produzindo um conteúdo mais verdadeiro, né? Pra você mesmo. Se é algo Sim, que você realmente acredita. Acho que você ontem, produz um conteúdo melhor, né? Nesse sentido. é, ontem mesmo, eu, por exemplo, eu vou falar a verdade, né? Tipo, eu tinha feito lá um desabafo no meu Instagram. Falei, pô, vou desabafar aqui com vocês. E aí eu tava bem triste ontem, cara. Eu vi, tipo, um cara lá falando que shortou em Bitcoin, que é fácil alavancar contra aquilo que está com preço muito alto e não sei o quê, que dá para dobrar o capital em uma semana. Poxa, cara, eu comecei a pensar assim, tipo, nos pais de família, nas pessoas que veem aquilo e pensam, poxa, eu posso dobrar o meu dinheiro, olha que legal. Tipo, um mês, uma semana, não sei quanto tempo, mas eu posso dobrar. Olha que legal, cara. E tipo, enquanto eu tô lá falando assim, ei, galera, é legal, você. Eu não tô nem aí se o Bitcoin caiu 22%, o real caiu 50% em 2 meses e nunca mais performou, enquanto o Bitcoin não, cai 22%. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu recebi o meu salário e o meu 13º em Bitcoin. Uhum. E aí, todinho. E teve a queda no outro dia. Nossa, cara, eu olhei assim, eu vou te falar a verdade, me doeu. Foram 22% do meu capital derretido. E aí eu comecei a pensar, velho,
Eu sei que essa parada vai voltar no longo prazo. Isso me criou um estímulo agora para não gastar no curto prazo. Eu vou me aguentar no que dá, no que eu tenho, Sim. e vou suportar isso e vou passar. E lá na frente eu vou olhar e vou dizer 22% não foi nada. Porque ainda que o Bitcoin não chegue a 1 milhão, só em um Bitcoin manter o dinheiro que eu tenho já me satisfaz, já me protege. E se o Bitcoin também me protege, como eu falei que ele é uma arma para mim, uma arma digital, né? Como os cyberpunks trazem isso, para mim já me faz soberano. Então eu já estarei feliz. Só na possibilidade de acumular dinheiro, não precisa que ele suba 10% ao ano. Eu já consigo ver que com o meu trabalho eu consigo chegar lá só em poupar. Então eu estou tranquilo. Eu estou muito mais preocupado com os acontecimentos familiares, com o que está em minha volta. E eu vejo que essas pessoas perdem muito tempo querendo encontrar a alternativa da vez e se perdem, sabe? Perdem Ah, moralmente, se perdem por princípios e não tem nada pré-estabelecido de fato. E enquanto, por exemplo, eu fiquei triste, né, como eu falei, porque é um cara que fala coisa que é fácil de ganhar dinheiro e que ainda vai dar errado, de fato, é, vende muito mais do que eu, sabe? Tipo, não de vender em si, mas ele tem muito mais público, ele realmente vende, eu não vendo. Então, a galera gosta disso, sabe? De tipo, total. de, de entrar na ganância. Por exemplo, imagina se tu fizesse um podcast, ao invés de ser Bitcoin, mas para criptomoedas. O quanto de parcerias que tu não já teria feito. É, e ainda E dizendo, incentivando a galera a fazer trade, né? E fazendo episódio exatamente. dizendo se o Bitcoin vai subir, se vai descer. É, isso com O certeza hype. gera muito, hype, gera muito tráfego, clique, né? Isso. Total. Então é mais fácil, né? E aí, tipo, eu me frustrei, sabe? Eu falei, cara, por que eu tô perdendo meu tempo, sabe? Parece que eu esqueci do que eu tinha estabelecido, que é ajudar o máximo de pessoas que queriam se proteger como eu queria no começo, sabe? E aí eu Sim. lembrei, né? Eu falei, poxa, eu tenho um trabalho a ser feito. Então, para mim não importa, cara. Por exemplo, atualmente, eu produzo conteúdo para pessoas que falam de altcoin. Mas algumas pessoas já me julgaram por isso, né? Mas eu acredito, cara, que foram as formas que eu encontrei, sabe? E Sim. assim, eu sou satisfeito com o meu trabalho. Eu estou fazendo a minha parte de produzir o conteúdo que eu acredito e, e produzir o conteúdo para outras pessoas, né? Então eu produzo conteúdo para outras pessoas e quem vai falar são elas. Então, para mim, tá tranquilo, assim, não me abala moralmente. Pô, eu vou aproveitar que a gente tá nesse assunto e fazer a pergunta aqui que o Lorenzo mandou pra você lá no Twitter, porque eu acho que tem a ver com o que a gente tá falando. Ele perguntou o que ele acha do maximalismo tóxico. Ah, eu eu não. Então, essa pergunta é legal, né? Assim, mas eu vou falar a verdade. Eu entendo alguns maximalistas tóxicos, mas Mas o que que alguns para já foram. você, que você puder definir o que é o maximalismo tóxico pra você? O maximalismo tóxico, para mim, o tóxico em si é aquele cara que trata mal as pessoas e ele já pressupõe de imediato, por mais que seja de fato, ele já pressupõe de antemão que ele está irredutivelmente certo sobre qualquer hipótese. E Sei. para mim isso soa muito arrogante, por mais que eu diga assim, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu digo assim, eu sou libertário, certo? Eu acredito no direito da propriedade privada e acredito que ele é irredutível. E qualquer pessoa que falar algo contra mim, eu já vou xingar essa pessoa, sabe? Para mim essa pessoa é tóxica. Por mais que ela Entendi, esteja entendi. certa de fato, não precisa disso. Não há essa necessidade. Ou é melhor ignorar logo. Não quero conversar. Tá bom. Sei. Você tem essa opção. O que te Só que incomoda é a má educação mesmo, xingamento, esse tipo de é, coisa. é isso. Mas também algumas pessoas chamam os maximalistas de tóxicos só por eles dizerem eu não quero altcoin. Então aí não é tóxico. Aí o cara é só a Uhum. opinião dele. Sim. E aí eu acho, por exemplo, eu não sei se tu já viu, né? Os noneiros sempre falam lá que o único maximalista de respeito é o Coreia, porque o Coreia trata aí todo A Coreia mundo é com muito paciência. educada.
É, É, não, eu entendo, sabe? Tipo, o Coreia é brabo demais, né? Um salve pro meu mestre aí, ó, o cara que me trouxe pro maximalismo, inclusive. É, cara, assim, eu acho muito bonito o trabalho do Coreia, porque é realmente muito bonito, né? E eu me espelho muito no que ele faz. E eu sempre converso com ele sobre diversas coisas, não só Bitcoin. E, cara, é muito bonito ver todo o trabalho que ele produz em cima de tudo isso, né? E o quanto ele tem paciência e o quanto ele tenta explicar. Só que eu vejo que tem algumas outras pessoas que são realmente que eu não entendo, sabe? Já me trataram mal também, por isso que eu brinquei, né? E tipo, eu não sou altcoin. E mesmo assim essas pessoas estão com um ego muito inflado, sabe? Tudo bem que seja o Bitcoin e tal, mas não precisa, sabe? sei, E aí entendi. eu não acho legal, não, o, o maximalismo tóxico, né? Sei lá, quer Sei. comprar shitcoin? Que compre. Então, eu não tô É, falando que vai não, dar eu errado, acho né? que assim, tem muita gente até que diz que só o Bitcoin importa, mas faz trade de shitcoin até com a intenção de ter mais Bitcoin no futuro. E eu não vejo problema nisso, eu acho que aposta, né, especulação é algo que é divertido até, né? Tipo, ir no cassino é legal, sabe? Jogar na roleta é gostoso jogar na roleta. Não é a melhor coisa pra você fazer se você, na minha opinião, se você estiver pensando na sua saúde financeira a longo prazo, né? Você não vai querer ir no cassino todo dia achando que você vai ficar mais rico fazendo isso, né? Lógico que não. Você vai no cassino, muito provavelmente você vai perder dinheiro, né? A casa sempre ganha no cassino. É, mas, assim, o fato de querer apostar, eu não vejo problema. Acho que você pode, se você se diverte fazendo trade, beleza. Agora, o que eu acho errado é ficar fazendo propaganda de shitcoin é, como se fosse melhor que o Bitcoin, sabe? Essas que pra mim fica parecido que é golpe mesmo, sabe? E aí eu acho que muitas vezes muitos desses Bitcoin, desses maximalistas acabam tentando apontar o golpe, sabe? Acusar o golpe para as pessoas e para as pessoas não caírem nesses golpes. E muitas vezes eles são classificados como tóxicos por causa disso, mas nesses cenários eu não acho. Eu acho que se você vê alguma coisa que você realmente acha que é golpe, você deve falar que é golpe, sabe? Sim, assim, eu sinto muita dificuldade de crescer, sabe? Porque, cara, às vezes eu fico medindo, né? Eu tenho certeza hoje que se eu parasse de produzir o conteúdo de fato que eu faço totalmente todo dia ali, levando Bitcoin e tal, tudo mais, cara, eu já teria chegado em outros patamares, sabe? Ah, E, eu não posso negar que, de certa forma, isso me causa um incômodo, né? Que é como se tu visse, assim, a oportunidade de tu crescer e tu fala, não, eu vou seguir os meus princípios. Tipo, eu não tô querendo pagar de um cara que, olha como eu sou moralmente bonito. Não, não. Eu tô só dizendo que, tipo, é atrativo, sabe? Mas eu decidi, dinheiro seduz, né? É sedutor. só que eu decidi que eu vou tentar honrar com os meus princípios, né? Tentar seguir com o meu conhecimento. Então, tá bom assim. E, Né? tipo, é fácil. Por exemplo, eu produzo conteúdo para outras pessoas e eu vejo, assim, tipo, quando eu escrevo lá sobre, sei lá, eu sou redator. E aí eu escrevo sobre alguma coisa e eu vejo o quanto aquilo performou algo que eu fiz, né, tipo, para outra pessoa e o quanto aquilo performa, sabe? O quanto eu consigo mudar e tal, fazer aquilo performar. Então eu vejo que isso vende, sabe? E aí eu falar, não, eu não quero vender, eu dizer assim, eu não quero participar disso, né? Então, não é muito fácil, É, não vou mentir, não. sim. Não, eu entendo. Assim, quanto. O que eu poderia dizer de conselho é que eu acho que quando você produz alinhado aos seus princípios, acho que você produz melhor. Sim, eu fico mais Mas, enfim, contente. cada um. Às vezes a gente faz o que precisa e não o que quer, né? Bom, Sim. deixa eu ir para a próxima pergunta aqui. Bitcoin Vulcão Coin. As pessoas têm nomes que às vezes. Eu não sei se eu falo o nome ou o arroba da pessoa. Mas enfim, a pergunta dele é qual a melhor tática para guardar a sua seed.
Você tem alguma indicação disso? Onde guardar? O que fazer com isso? Essa pergunta foi boa, cara. Eu tava até pensando, né? No caso, ele falou a wallet, né? De metal e a É, Trezor, não não, foi? ele falou até. É algo, acho que. É que essa pessoa é anônima, mas em geral eu posso deixar em dica também para as pessoas que não forem anônimas não dizerem o setup delas, né? Não dizerem qual carteira elas têm, onde elas guardam a seed. Ah, é Mas essa verdade. pessoa falou, eu tenho uma Trezor e uma Metal Wallet. Onde eu escondo isso? Sei lá, não sei se você tem alguma opinião em relação a isso. Cara, eu fiquei pensando, né? Eu pensei em vários lugares para, assim, se eu falasse só um, ia aparecer só o meu lugar. Então, eu vou falar vários lugares possíveis, né? Então, Uhum. cara, eu pensei uma hipótese. Por exemplo, se a pessoa, bom, se a pessoa tem um OPSEC forte, isso já ajuda bastante. Tipo Coreia. Ele fala para as Sei. pessoas que ele odeia o Bitcoin, que ele já teve, mas era uma porcaria, ele não acredita nisso. É até engraçado, né? Aham. E aí, e aí, assim, então fica mais fácil, né? Você esconder uma coisa que se alguém for te procurar, ele não vai, tipo, Não dizer, sabe que cadê tua você tem, né? wallet? Ah, É, sim. então dá para esconder para quem tem um OPSEC forte, isso é muito bom. Escutem o Coreia. Boa. Eu também penso um dia em fragar, assim, desaparecer, parar também. Não sei quando vai ser, mas um dia, talvez, não sei. E só ficar pelos bastidores lá, ninguém saber mais que sou eu, apagar a conta, enfim. E, cara, é muito importante ter o OPSEC. E, sei lá, tem embaixo da cama para guardar. Tipo, embaixo da cama geralmente tem um forno. E aí você pode procurar uma forma, fazer um baúzinho e colocar embaixo da sua cama. Geralmente as pessoas não levantam cama, só, tipo, uma vez no ano, e olhe lá, né? Ah, Para limpar embaixo. Então é uma forma de guardar. Outra forma de guardar a seed em si. Tem gente que escreve dentro de uma camisa e guarda ela escondida dentro do guarda-roupa. Não acho uma estratégia tão boa, mas é uma hipótese. Tem gente que escreve, tipo, escreve num livro que, tipo, você nunca vai emprestar ele para ninguém e dentre toda a sua estante, o livro que menos causar interesse nas pessoas, sabe? sei. Outra hipótese é guardar no forro a sua Trezor, não sei. Quem sabe no forro dá para guardar, tipo, criar alguma forma de. Entendi. Enfim, acho que Esconder. Esconda. esconda. Mas acho que a É, primeira. Mas a primeira dica foi boa. Tem um OPSEC bom também, né? Não vai ficar falando pra todo é, mundo aí. Todas as pessoas que você conhece e tal, né? o meu já lascou tudo, é por isso que hoje eu falo, mas também sou pobre, então. O cara que vier aqui vai só perder o tempo dele. Tem gente melhor para ir atrás. Boa. Outra pergunta aqui é o Ferreiro Ancap. Perguntou corretora ou P2P? Então, eu sinceramente acho que depende muito, cara. Como eu falei, né? Quando eu comecei, eu preferia P2P. Hoje em dia, eu acho que depende de cada indivíduo. Talvez se eu tivesse comprado logo pela corretora, eu não teria perdido tanto tempo e ficado de fora. Então, eu acho que é mais simples comprar em exchange, mas também não é difícil comprar em P2P. Então, eu acho que depende de cada indivíduo, do que ele quer fazer. Tem gente que não quer rodar Bitcoin. Então, depende do que cada um quer. Mas, assim, eu, pessoalmente, preferia P2P. Mas eu não excluo a possibilidade de usar exchange. Inclusive, eu acho mais prático para quem está começando. Boa. E teve o Canudo73, perguntou qual é o melhor serviço de Lightning. Acho que ele quis dizer o melhor wallet, né? Talvez. Então, outro dia um cara até comentou lá que me agradecendo, falou, que bom que o Hans disse pra eu não usar a Phoenix. Aí eu achei graça, né? Tipo, eu morri de rir aqui em casa, tipo, eu nem lembrava de ter falado isso, porque a Phoenix é a minha preferida, Sei. mas ela tem umas taxas bem altas. Então, o bom é que ela é não custodial, e para guardar valores altos é bom demais. Assim, não é indicado, tá? Isso aqui, antes que alguém venha me cancelar, tu falou que era para guardar dinheiro. Não, não. Dinheiro alto é em on-chain, mas eu acho a Phoenix bem segura para usar valores altos e eu falo isso com skin in the game. Ah, Então, mas também depende do que é alto, né? Então, sim, pra cada um, né? sei Mas lá, eu acho que R$ 1.000 eu acho ok.
Mas acho que qualquer carteira Lightning não é pra você colocar um valor que você ache alto, né? Exatamente. Se você acha alto, tipo, R$ 500, vai para on-chain. Então, se você quer mais segurança, você vai pagar mais por ela. É assim que Não, funciona. boa. Então, aí tem a Phoenix, a Blue Wallet, que é custodial, mas eu acho que dá para usar dependendo do que a pessoa queira. Eu já usei. E principalmente a on-chain, ela tem a sua seed. Então, ela é não custodial na on-chain e custodial na Lightning, né? Então, tem essa forma híbrida. E tem outras wallets também. Boa. Bom, legal. Valeu, Hans. Vou te fazer a pergunta final, então. Queria uma indicação aí Manda. de livro ou artigo, pra você deixar pros ouvintes. Então eu vou. Caramba, livre. Essa aqui. Cara, eu acho que eu indicaria. Eu vou indicar um do Mises, porque a gente falou muito. Boa. Eu vou indicar A Mentalidade Anticapitalista do Mises, Tá que, ótimo. bom, ele Mentalidade traduz lá que, anticapitalista. que as pessoas. Vou dar um resumo de um minutinho. Aham. Basicamente, ele mostra. Ou não é bom spoiler? Não, não, é ótimo. Ah, Pode eu ia falar. falar, né? Então, ele traz, né, o quanto aqueles que são contra o acúmulo de capital, o acúmulo de riqueza em si, riqueza é melhor que capital, o quanto essas pessoas que são contras, elas são, na verdade, um espírito de pessoas invejosas, né? E aí ele traz que a inveja é um fator de todos aqueles que são contra o capitalismo, porque eles não conseguem alcançar o que determinadas pessoas conseguiram. E é fascinante como ele traz isso na obra, sabe? E se eu pudesse Interessante. deixar Então ele outra recomendação. analisa a Sim, cabeça do indivíduo que é anticapitalista. sim, sim, é genial da forma que ele traz, assim. Ele traz economicamente também, né? E essa forma aí mais psicológica também. É de fato muito interessante. Legal, legal, E, bacana. e eu vou indicar só mais dois, mas eu não vou falar sobre eles. Deixa eu só um minuto. É, Enquanto você estava falando da mentalidade anticapitalista, eu entrei aqui na sim, Amazon, sempre tem esse costume. E aqui tem a contracapa do livro e o primeiro capítulo da contracapa eu vou falar aqui rapidinho porque eu achei muito interessante. O sim. capitalismo é o sistema de organização econômica mais vilipendiado, difamado, criticado e caluniado que existe. Todos adoram detestar o livre mercado, de operários a intelectuais, de artistas a sacerdotes, de políticos a empresários. Mas o mais intrigante nessa história toda é que o capitalismo funciona. Muito É bom. muito bravo, né? Cara, eu até me arrepiei aqui. É de fato, assim, muito. Muito bom, porque, sei lá, eu acho muito boas as análises dele, apesar dele não ser o que eu acredito, né? Tipo, ele é de uma vertente um pouco diferente, mas ele originou boa parte do conhecimento que a gente tem hoje, assim, na escola austríaca, apesar do Perfeito. conhecimento ter se desenvolvido com o tempo. Então, acho que Uhum. tem outras nuances depois de Mises, eu preciso estudar mais ainda, mas Mises me deixa feliz, assim, ele e o Rothbard, né? Então, o Rothbard Perfeito. eu acho que é o meu preferido, mas Mises, assim, é brabo. E, cara, eu Legal. vou deixar. Só vou dizer dois livros, né? Para quem Claro, está fica à vontade. começando, Pode dar o quantas Bitcoin indicações Red você quiser. Pill. O Boa. Bitcoin Red Pill, para quem está começando, eu acho de fato, assim, fenomenal. É, Renato e o Alan são fantásticos em tratar, sim. né, de juros negativos. E, e tem um livro que é nada a ver, que é um dos primeiros livros que eu li na vida, foi o Alienista, do Machado de Assis. E sobre Bitcoin, para você ficar bem brabo assim, e também economia austríaca, é o padrão Bitcoin do SafeD. Então, acho que esses aí Perfeito. fecham um. É livro para tudo que é jeito. Então, eu sou um péssimo Legal. leitor. Deu um monte. É básico. Bacana. Então, é esses E aí. esse do Machado de Assis aí tem alguma coisa a ver com Bitcoin? Não. Não, não tem nada, é só Nada. literatura. Ele é bem curtinho, é só porque ele me incentivou a leitura na época, eu queria ler. Tipo, quando eu comecei a ler esse Machado de Assis, eu gostei do livro, sabe? Mas eu li isso Sim. daqui só porque eu queria me sentir intelectual na época, sei lá, eu tinha. Faz muito tempo, eu nem sei quanto tempo faz, Sim. mas eu era criança, assim, e eu queria ler isso aqui, porque, sei lá, parecia inteligente lendo literatura, e eu gostei do livro, então fica Boa. a indicação aí. Perfeito. Show, valeu Hans, obrigado pelo seu tempo. Deixa aí então agora suas redes aí, seu trabalho.
Faça aí sua propaganda. Beleza. É, Ranz Invest no Instagram, Ranz Invest no Twitter. E também tem no YouTube. Em janeiro a gente vai voltar. Eu vou trazer conteúdos voltados para a economia austríaca. Vou fazer a série que meu irmão pediu, né? As 6 lições. As 6 lições. Vou tratar elas de forma resumida para quem não sabe nada de economia. E quero continuar trazendo conteúdos de economia em forma de série, falar mais de Bitcoin no ano de 2021. Então, o conteúdo está parado por enquanto no YouTube, mas vai voltar. Mas por enquanto eu tenho o concorrente aqui do João Grilo, que é brincadeira, né? Concorrente não. É um podcast, o 0 para 1, que também é Bitcoin, né? Então Mas assim, eu também Perfeito. levo outras pessoas lá, não é maximalista aqui, Mas eu igual o do entrei João Grilo. no. Eu entrei no seu canal no YouTube, procurei lá em vídeos e não achei os episódios do podcast. É outro canal? Mas de qual? Do 0 para 1. Eu entrei no Hans Ué? Invest e procurei os episódios do 0 para 1 e não achei. Ah, não, é porque tem o Hans Invest e o 0 para 1. São dois Ah, são canais. 2 canais diferentes. Boa. Então, beleza. É porque um é só para podcast, e aí ele também sai no Spotify, Show. e aí a gente dissipa eles em todas as plataformas, né? Mas primeiro é no YouTube. Aí lá eu Boa. trago conteúdo de Bitcoin, empreendedorismo e outras coisas assim. Também altcoin, converso com as pessoas. Perfeito. Legal, beleza. Valeu então, Hans. Até a próxima, cara. É isso, muito obrigado. Uma honra. É Um isso. abraço. Esse podcast é patrocinado pela Rispar. A Rispar é a primeira fintech no mundo a oferecer crédito em reais usando bitcoins como garantia. Tem o processo 100% online sem burocracia. Oferece crédito rápido e seguro com os juros mais baixos do mercado, a partir de 0,69% ao mês. A fintech nacional tem uma estrutura regulada e garante a segurança dos bitcoins com a custódia da BitGo e seguro da CoinCover, além de operar sem liquidações automáticas. Se você está precisando de um fluxo de caixa e não quer vender seus bitcoins, entra lá na rispar.com.br e confira suas opções para continuar holdando.